Bom, a metáfora utilizada pelo profeta Isaías hoje é muito eloquente, ela fala muito, né? Ela quase que explica toda a primeira leitura. A metáfora utilizada pelo profeta Isaías é a do machado e a do lenhador. Como é que Isaías usa essa metáfora? Ele diz assim: quem manobra quem? E quem é manobrado por quem? A ideia de Isaías é: o lenhador é quem manobra o machado. O machado é um instrumento na mão do lenhador e o machado não tem vontade própria. Ele age de acordo com exatamente a intenção do lenhador. Por que o profeta Isaías usa essa imagem? Porque o profeta Isaías, exatamente no texto que nós estamos acompanhando, está tentando fazer uma leitura teológica daquele momento desastroso da história de Israel, anunciado, prenunciado, avisado por profetas anteriores, como o caso de Amós e Oséias, que nós acompanhamos. O povo não deu a devida importância e intenção, e a desgraça veio. Veio não propriamente por castigo de Deus, mas veio como consequência das escolhas erradas que eles fizeram. Uma escolha de infidelidade à aliança que Deus tinha feito com eles. Deus que tentou avisar através de seus profetas de tantas formas e tantas vezes como nós tivemos oportunidade de acompanhar. E aquilo que fora anunciado aconteceu. O rei Sargão, segundo, o rei assírio, invadiu, dizimou, devastou praticamente todo o norte e deixou numa situação de muita penúria, muito sofrimento, toda aquela região. A profecia de Isaías hoje, ela diz o seguinte: Isaías diz, o Senhor diz, o machado está sobre vocês, o machado está cortando, o machado está lenhando, o machado está devastando. Mas um é o machado e o outro é o lenhador. E o machado, de forma alguma, tem vontade própria, ou está à frente ou acima do lenhador. Em outras palavras, Isaías quis dizer que existe a permissão divina. Não necessariamente a permissão é diretamente a ação divina. Mas o Senhor, como diz o refrão do Salmo, não abandona o seu povo. Então, num dado momento, o lenhador diz ao machado, chega. E o machado deixa exatamente de devastar. Ele obedece ao lenhador. Não sei se já ficou clara a imagem para todos, mas o tipo de leitura que o profeta Isaías faz profeticamente, ou seja, em nome de Deus, é de que aquele momento que eles estão vivendo de sofrimento, claro, tem a permissão divina. Não há ação no sentido direto de que Deus castiga, porque não é ele que está lá, mas são os assírios, o rei Sargão. Mas não é que a permissão divina signifique o abandono dele. Em alguns momentos, nós passamos por uns bocadozinhos, sob a permissão divina. Não que ele diretamente nos envie a desgraça, porque Deus não é o autor, nem o princípio do mal em nossa vida. Mas praticamente em todas as ocasiões, fruto de uma escolha nossa equivocada, de um passo errado, ou da escolha equivocada ou passo errado de alguém que é ali perto da gente, faz respingar em nós e traz sofrimento como consequência daquela escolha errada, que não é nossa, mas de alguém nosso, ou de alguém que está em torno da gente. Mas o Senhor não abandona o seu povo. Ele permitir não significa que num dado momento ele não intervirá para a nossa salvação.
Em muitos casos, a permissão divina nos ajuda a crescer. Em muitos casos, a permissão divina nos amadurece. A gente consegue enxergar um pouco mais a coisa da escolha errada e da consequência da escolha errada. A intervenção divina vem e nos salva das consequências, mas aquele momento que a gente experimentou por um tempo, a consequência da escolha errada me educa no sentido de não repetir a escolha errada. Há quem às vezes precise 2, 3 ou mais vezes experimentar consequências de escolhas erradas até aprender. Mas há quem aprenda com uma escolha errada. No caso, por exemplo, dos judeus especificamente aí, não foi suficiente essa experiência aí dos assírios e das consequências da escolha errada, a invasão dos assírios, para que eles aprendessem a fidelidade e a relação de comunhão com Deus. Mas na minha vida eu tiro, a partir da minha história, e imagino que a partir de muitas histórias que ouvi, que escolhas erradas que trouxeram, sob a permissão divina, alguma dor ou algum sofrimento, nos fizeram crescer, nos fizeram amadurecer. E talvez essa seja a ideia da leitura que Isaías faz, uma leitura profética, com a imagem do lenhador e do machado, né? Se o machado está aí, cortando, podando, é porque, de alguma forma, às vezes a gente permitiu com ações, né? Mas isso não significa que o lenhador tenha nos abandonado, mas que talvez a gente esteja assim, experimentando um crescimento a partir da reflexão que a gente faz nesse sentido. Não fiz a melhor escolha. Observo as consequências dessa escolha. Nas próximas vezes farei escolhas mais consistentes. Terei um pouco mais de cuidado. Terei um pouco mais de prudência. Terei um pouco mais, talvez até, de fé. E quem sabe, antes de escolher ou de decidir, eu não me coloque um pouco em oração também antes de tomar essa decisão. O que fica como produto assim, né, no final, é exatamente o que está lá no fim do texto, que na imagem, né, o Senhor diz que mandaria o raquitismo, né, para o exército dos assírios, para que eles não pudessem mais lutar e para que o machado não fosse mais utilizado pelos lenhadores, que naquele momento deixavam de ser instrumento da correção e do amadurecimento divino e estavam se tornando instrumentos de opressão. Então essa é a ideia. E aí o Salmo responde, como já disse de maneira muito bonita, o Senhor não abandona o seu povo, que é uma palavra firme no sentido da gente entender que mesmo quando o machado está um pouco assim, né, na nossa vida, abrindo trilhas, limpando algumas coisas, mesmo neste momento essa consciência deve nos acompanhar. O Senhor não abandona o seu povo, não nos abandona. Mesmo quando o machado está cantando, ele é o lenhador e o Senhor não abandona o seu povo. Finalmente, eu falei que em muitos casos a gente aprende, né, a gerar menos consequências ou menos ação do machado na nossa vida, de experiência em experiência de escolha errada, a gente vai aprendendo, inclusive, antes de escolher, fazer comunhão com o nosso Deus. Um pouco como Jesus, por exemplo, antes das grandes decisões da vida de Jesus, ele sempre se retirou para orar. Ou seja, Jesus sempre entendia que na oração ele encontrava uma fonte de inspiração para a tomada de decisões, para fazer algumas escolhas. Foi assim antes da morte de Jesus, foi assim antes da escolha dos 12. De vez em quando Jesus se coloca em oração para se preparar pelo que vem, para o que vem para frente. Eu imagino que isso também sirva de inspiração para a gente, né? É o que a gente aprende com a maturidade dos anos e o que a gente pode aprender
com a proximidade da palavra de Deus é que a comunhão com Deus nos ajuda a decidir melhor. A proximidade do nosso Deus, o parar e discernir e escutar, a busca dessa comunhão da Trindade, né, que Jesus fala, nos permite entender as coisas que Deus revela aos pequeninos e esconde dos sábios e entendidos. Pequeninos é exatamente aquele que entendeu que para tomar aquela decisão, que para dar aquele passo, cabe muito ouvir o Senhor. Cabe muito buscar essa comunhão para essa decisão. Eu posso garantir que as decisões que tomarmos, que forem posteriores a essa busca da comunhão, a fazer o coração pequeno para ouvir, certamente trará menos ação do machado na nossa caminhada, na nossa história de vida. São decisões mais centradas, um pouco mais acertadas. Todas as decisões apressadas, ou principalmente as decisões que a gente toma para se livrar de uma coisa que está sufocando, são decisões arriscadas, né? A gente tenta fugir de um machado e talvez entre um outro ainda pior. Então a ideia é que sempre, né, a gente faça transições ou tome decisões depois de fazer assim um coração pequenino para entender as coisas que o Senhor esconde dos sábios e entendidos. Vamos acompanhar a nossa procissão, o nosso canto das ofertas. Esse é o momento da missa que você pode participar também de alguma forma estendendo o seu braço, como a gente faz quando vem à missa, quando participa presencialmente da missa, na nossa procissão das ofertas, oferecendo também em forma de gratidão. Sua oferta é a maneira de você ajudar na nossa manutenção e honrar os nossos compromissos financeiros da paróquia. Vamos com alegria acompanhar a procissão e o canto das ofertas.